estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas e meus amigos. É com imensa alegria que nós retomamos o estudo de O Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Este é o programa de número 78 da série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 19 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 6, que nós desdobramos este tema, este capítulo, intitulado por Allan Kardec, O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Eu tenho procurado em todos os programas sempre comentar o título dado por Allan Kardec. Ele está se referindo à contribuição da alma do médium nos ditados mediúnicos. Que contribuição é essa? A vestimenta do pensamento dos espíritos pelas palavras. Um espírito não transmite para a mente de um médium uma palavra, mas uma ideia, um pensamento, uma imagem. O médium precisa ter capacidade de compreender aquela imagem. Nem todos conseguem. A partir da capacidade que ele tiver de interpretar aquela imagem, ele fala, escreve ou intui. Mas quais ideias se tornam incompreensíveis? Uma cadeira em qualquer língua que você veja aquele objeto, a cadeira, você vai falar na sua língua natural, não é? Cadeira, que vai ter um correspondente em inglês, francês, no alemão. Então, um objeto simples, comum, vem a ideia, a imagem, o médium fala, cadeira. Por isso, todo fenômeno é medianímico. A ideia é do espírito, mas a palavra é a cadeira. Por que que o espírito não fala cadeira? Porque nós não nos comunicamos efetivamente por palavras, dizem os espíritos. A linguagem universal é do pensamento. Mas mesmo entre nós, existem palavras que a gente entende, existem palavras que a gente não sabe o significado. Você conversa com uma pessoa, você só será capaz de entender o que a pessoa está dizendo se você tiver um significado, uma imagem correspondente a cada uma daquelas palavras. Se você conversar com um profissional da medicina e ele discorrer sobre determinados mecanismos fisiológicos do organismo, e você não conhecer aquilo que ele está falando, ele vai falar, você vai saber que são palavras, mas não vai vir nada, nenhuma imagem na sua mente. Você não vai entender. O impulso elétrico caminha pelos neurônios, nas sinapses, os neurotransmissores permitem que, de um neurônio para outro, aquele impulso elétrico prossiga. Quem é afeto à fisiologia, nesse exemplo tão banal que nós colocamos,
compreende muito bem que nós estamos falando da célula nervosa e das ligações entre cada uma das células. Existem pessoas que não conhecem essas expressões. Isso não é uma deficiência, é uma questão de especialidade, de interesse. Cada profissão tem as suas palavras muito específicas, né? Então, a palavra, ela tem uma imagem. O que você compreende é porque quando uma pessoa fala, vem uma imagem na sua mente. Eu estou aqui falando, vocês estão me compreendendo, porque eu estou falando em português, porque as palavras são comuns, então todas as pessoas estarão entendendo. Mas uma pessoa de uma língua estrangeira vai observar que eu estou falando, mas não vai compreender nada. Porque as minhas palavras não serão capazes de criar na mente dessa pessoa nenhuma imagem. Embora, se traduzido, a pessoa compreenderá. Como a terminologia médica. Se for explicado para a pessoa, se mostrar muitas vezes o desenho da célula, para que a pessoa, então isso aí é que é um neurônio, que tem uma forma muito característica, aí a gente começa a entender o que a pessoa, o interlocutor, está falando. Nós nos comunicamos, somos capazes de nos comunicar em função das imagens que as palavras são capazes de criar nas nossas mentes. É isso que os espíritos fazem. A explicação de hoje do espírito Erasto e Timóteo, que está no item 225 de O Livro dos Médiuns, se refere exatamente a isso. É a primeira explicação do plano espiritual de como se processa a comunicação do plano espiritual para o plano material. Depois dessa explicação, pôde-se compreender o que gerava muita dúvida. Mas por que o médium está falando isso? Será da cabeça dele? Será que não é? Como é que eu vou saber se isso é verdade? E o Espírito Erasto vem e explica. Na atualidade, nós temos textos de Emmanuel, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, que replicam esse texto básico aqui de Erasto e de Timóteo, dando outras explicações adicionais, como eu tive um programa anterior em que eu falei do circuito mediúnico. O circuito mediúnico de André Luiz, que é também uma imagem simbólica para tentar explicar esse mecanismo de comunicação, ele decorre exatamente desse item 225, quando André Luiz explica que o pensamento circula entre o desencarnado e o encarnado. Essa explicação tanto vale para as comunicações de espíritos elevados, como curiosamente explica também a questão das obsessões. Por que uma pessoa ela fica obsidiada? Porque ela é capaz de perceber as imagens mentais criadas pelo obsessor, que vão ficando repetitivas e dominadoras, diferente de um mentor que não domina a vontade de uma pessoa. Mas a explicação é a mesma. O mecanismo é o mesmo, porque esse aqui é um mecanismo universal de comunicação com os espíritos. É muito importante a gente saber disso, para que no momento em que você reconhece um pensamento que é desagradável, você é sim capaz de neutralizar esse pensamento. Ou sintonizar, se for do seu interesse. Esse texto
É o texto do Livro dos Médiuns, por excelência, que explica por que os médiuns devem estudar. Diz o Espírito Erasto no item 225, e nós vamos fazer uma leitura, quando Allan Kardec comenta que esse espírito é de ordem elevadíssima. Começa Erasto e Timóteo. Qualquer que seja a natureza dos espíritos escreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, e nós precisamos incluir aqui também os psicofônicos, os sonâmbulos, que também o mecanismo é o mesmo. E aí ele coloca, quer simplesmente intuitivos. Então, no dia a dia, o processo de comunicação é o mesmo. Por isso se diz que nós precisamos prestar atenção nos pensamentos, para efetivamente verificar se ele procede de nós, se não procede de nós. O que nos leva ao autoconhecimento, ao controle, à disciplina psíquica. Porque esse mecanismo aqui a gente pode neutralizar, mas não impedir. Neutralizar porque o pensamento chega e você corta o pensamento, desviando o pensamento. Mas não neutralizar esse impulso, porque essa comunicação psíquica ela é permanente. Você pode mudar de sintonia, mas o espírito vai tentar muitas vezes te influenciar. Então diz aqui o Livro dos Médiuns, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles, com os médiuns, que somos todos nós. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura das palavras para serem compreendidos pelos espíritos. Todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos os pensamentos. Isso em razão de suas faculdades intelectuais. Está falando aqui da comunicação no plano espiritual. Mas ele vai fazer uma ressalva aqui, é a seguinte, que embora a comunicação entre os espíritos seja mente a mente, pensamento a pensamento, nem todo espírito está apto a captar o pensamento de espíritos elevados. Essa é uma das explicações por que muitos espíritos são levados a manifestar em reuniões mediúnicas para serem esclarecidos. Doentes, perturbados, porque eles não conseguem enxergar os espíritos elevados, porque eles não lhes captam o pensamento. Então a pessoa tem que ter capacidade de interpretar o pensamento, inclusive no mundo espiritual. Essa é a manifestação de faculdade mediúnica no mundo espiritual. Quer dizer que tal pensamento, continua Erasto, tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender em função do adiantamento deles. Ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, e nós precisamos acrescentar, ou por estarem perturbados, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, para esses, os pensamentos não lhes serão perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, o espírito do médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. É o fenômeno da mediunidade. Se bem que, às vezes, ele não compreenda bem o pensamento, não é? Tanto quanto um desencarnado. Pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir dele. Porquanto o ser terreno põe o seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Ou seja, muitas vezes um espírito um desencarnado
não consegue captar o pensamento de um espírito benfeitor que ele esteja do lado. Mas se ele entra em transe mediúnico, e aí reaviva a sua capacidade sensorial, porque ele recupera os sentidos orgânicos, pelo menos por um momento, que está ligado ao médium em transe, aí o espírito, com a colaboração do pensamento do médium, pode sim entender o que os benfeitores espirituais mais elevados estão querendo dizer. Isso é muito interessante. Então, às vezes o espírito ele só consegue entender depois de um transe mediúnico. Porque ele não está tão desequilibrado ou não tem capacidade de compreensão desses pensamentos. Aí ele vai precisar das palavras. Assim, continuou o mentor, quando encontramos em um cérebro, no caso o médium, povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza ou que podem nos facilitar as comunicações, dele, de preferência, nos servimos. Porque com ele, o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Então, aqui não é uma questão de você valorizar um ou outro. A questão é da possibilidade de interpretação mesmo. Então, a pessoa tem que se servir de um médium que tenha um vocabulário melhor, o espírito, porque senão não haverá comunicação. E aí Erasto, ele dá 3 explicações. Ele diz o seguinte, vamos buscar fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Com um médium, cuja inteligência atual ou interior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar a essa essência mesma do espírito. Essa faculdade é a faculdade mediúnica, que Kardec chamou de mediúnica. Ou seja, a nossa capacidade de comunicação com os espíritos. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra. Que lhe compreenda. Isso quer seja o médium intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. O procedimento é o mesmo. Retomando aqui. Essa é a razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Ele está dizendo aqui do estilo do médium e do jeito que o médium pode interpretar conforme a sua capacidade. Isso acontece na vidência. Um médium vai ver um espírito, vai receber uma intuição, e ele vai interpretar segundo a sua possibilidade. Isso é uma coisa muito delicada. Por isso é que às vezes a gente intui errado, porque não tem capacidade de interpretação daquela intuição. E às vezes dá até orientação errada para as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado quando passa uma orientação dizendo assim, o espírito está me mandando dizer isso para você. Será que eu intuí adequadamente? Só a experiência e o estudo leva ao discernimento, tá? Ele fala também aqui do estilo, ou seja, o médium pode, através dele, manifestar diversos espíritos. Se estudar as mensagens por esse médium, você vai perceber que há um estilo do médium, que não se refere ao pensamento, mas é o jeito em que a pessoa se expressa. Se fosse por um outro médium, se expressaria diferente.
Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho e o assunto esteja fora do seu âmbito de conhecimento ou de sua habitualidade, querendo dizer que não provém dele, não deixa o médium de exercer influência no tocante à forma. Pensamento não é do médium, pensamento é estranho, o assunto não é habitual do cotidiano do médium, mas a forma, o jeito de se expressar. E aí o espírito Erasto, para esclarecer isso, ele vai dar 3 exemplos para ajudar a compreender essa questão. O primeiro exemplo é o seguinte: ele continua, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade, ou seja, pelas suas características próprias. Por isso é tão importante o médium se conhecer e o dirigente conhecer o médium também. Porque ele vai poder separar o que é estilo do que é conteúdo. E não invalidar uma mensagem boa, porque ali está expresso o estilo do médium. E nem admitir uma mensagem indevida, quando se percebe que ali não tem nenhum pensamento estranho. Pensamento estranho é um pensamento diferente, é um pensamento elevado, um pensamento que caracteriza. E aí o primeiro exemplo é o seguinte: é exatamente, ele vai explicar essa questão da característica do médium, do vocabulário do médium, embora o pensamento seja do comunicante. Então, Erasto diz o seguinte: é exatamente quando observais panoramas diversos com lentes matizadas, verde, branca, azul, embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes, em absoluto uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Está querendo dizer, se você usar uma lente verde, você vai observar uma paisagem. Se você colocar uma lente azul, você vai ver a mesma paisagem. Só que, no primeiro caso, você vai ver a paisagem verde e o outro com tons azuis. A paisagem é a mesma. A paisagem é o pensamento do espírito. A lente, aqui no caso, é o vocabulário do médium. A possibilidade que ele tem de transmitir. E aí ele dá um segundo exemplo. Ou melhor, comparemos esses médiums com recipientes cheios de líquidos coloridos e transparentes, que se vêem nos mostruários de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos através dos médiuns, azuis, verdes ou vermelhos. De tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiuns mais ou menos inteligentes, só chegam os objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e peculiar desses médiuns. Então você vai imaginar 3 vidros, frascos, né, que é o que ele está querendo mostrar, recipientes. Um transparente, um azul, um com água limpa e um com a água suja, turva. E você coloca de frente de uma luz. O que vai acontecer? A luz é a mesma. A luz vai atravessar o recipiente transparente, como ela é. Mas nem totalmente, não 100%, porque ela tem que atravessar um meio, né? Mas se essa mesma luz tiver que passar por um vidro, um frasco, um objeto, né? O vidro, o frasco que esteja sujo, aquela iluminação vai ficar opaca. A pessoa do outro lado não vai ver a iluminação como ela realmente é, quer dizer, vai passar pouca luz. Então, esse exemplo é importante para o médium perceber que se ele for, quanto mais transparente, ou seja, quanto mais ele se aproximar da natureza do espírito, mais a mensagem vai ser transmitida com clareza.
Então, o recipiente, um frasco, que se joga a luz, e que seja azul, a luz vai sair azul. Que seja turvo, vai passar pouca luz. O terceiro exemplo, diz Erasto. Enfim, para terminar com uma comparação. Nós, os espíritos, somos quais compositores de música que compõem, não é? Ou que improvisam uma área e que só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta executaremos a nossa composição de modo muito mais compreensível para os ouvintes. Se bem seja muito diferente uns dos outros os sons produzidos, piano, fagote e clarineta. Mas nem por isso deixará a música de ser idêntica em qualquer desses objetos. Abstração feita dos matizes do som. Mas, se nós tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, a música sai, né? Você entende a música. Mas ela vai ter uma qualidade muito pequena. E aí o Espírito fecha o parágrafo. Está aí a nossa dificuldade. E a gente pensa, né? Será que eu sou um piano na mão dos Espíritos? Será que eu sou um violino? Ou será que eu estou sendo uma gaita de 10 centavos? É uma reflexão muito interessante essa comparação que Erasto nos traz. Faz a gente pensar um pouco, né? Só que diferente desses objetos, se a gente é uma gaitinha de 10 centavos, a gente pode se esforçar para chegar e se tornar, não é? Uma gaita melhor, uma clarineta, um piano. O problema de muitos médios é exatamente quando ele é uma gaita de 10 centavos e ele se conforma com isso. Ah, não, a mensagem está passando, eu sempre passei a mensagem, tem 40 anos que eu sou assim, eu vou continuar sendo assim, a gaitinha de 10 centavos. Mas ele não pensa que ele precisa se melhorar para não dar tanta dificuldade para os espíritos. E colaborar, melhorar e sair dessa condição para uma melhor, uma condição melhor. Efetivamente, continua o espírito, somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados. Tá vendo? Muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que para nós é uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e ditar palavra por palavra, letra a letra, constituindo uma fadiga e um aborrecimento. É interessante o espírito dizer que isso é uma fadiga e um aborrecimento. Isso fadiga o espírito? É um aborrecimento para o espírito? Quer dizer, essas foram as palavras que foram capazes de ser traduzidas. Mas o que a gente nota é que realmente para o espírito é uma dificuldade. E muitas vezes se torna impossível a mensagem. Assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso, continua Erasto, é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados, numa palavra, bons instrumentos. Porque então nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão a impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou de caneta. Enquanto que, com médios insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. O espírito Erasto é um espírito elevado, aí você poderia pensar, mas o espírito elevado não sente essa insatisfação, essa fadiga, um aborrecimento.
Efetivamente, não se pode imaginar um espírito superior considerando isso um aborrecimento. Mas fato é que ele não vai se utilizar de um espírito que não lhe ofereça condições, que não tenha aquela predisposição. Então, e muitas vezes isso gera uma perda fluídica acentuada que pode justificar essa expressão fadiga e aborrecimento no sentido daquilo que não é capaz de surtir o resultado desejado, tá? E aí ele faz uma observação. Por essas razões que de preferência nos dirigimos para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas. Embora seja nessas classes que se encontram indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que assim, como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim, também, os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos, e que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais ou puramente psicológicos. Então, muitas pessoas dizem, mas o espiritismo é uma doutrina de muito estudo. Alguns chegam a dizer até que é elitizado, mas essa é uma pecha indevida. Porque, na verdade, o que os espíritos mais desejam é o nosso progresso. O que os espíritos mais desejam é que a gente se desenvolva. E é óbvio que eles vão precisar de pessoas que tenham capacidades interpretativas. Por isso os livros, né? Por isso mensagens elevadas é nos convidando realmente ao progresso. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro do médium, sobre os arquivos, e preparamos os materiais com os elementos que ele fornece à sua revelia, ou seja, sem que o médium queira, espontâneo. É como se lhe tomássemos à bolsa as somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Ele está dizendo que quando um espírito quer comunicar espontaneamente, ele vai nos arquivos da memória do médium, tirar ali os elementos para comunicação. Ele está fazendo essa observação para explicar o seguinte: quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, fazer perguntas, é bom refletir nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder. Então, eu posso fazer uma pergunta mentalmente para um espírito, mas tem que ser uma pergunta que tenha uma resposta que eu seja capaz de entender. Os espíritos dizem que os nossos pedidos, as nossas perguntas não os cansam. Agora, quando a resposta vem, a gente tem que observar se é dentro do que eu queria ouvir ou daquilo que eu preciso ouvir. Porque, como já disséssemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem. E não só difícil, como também penoso se nos torna mover-nos no labirinto dos vossos pensamentos. Eu acho essa frase aqui merece um destaque. O vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem. Realmente, para a maioria de nós, as nossas mentes ficam muito tumultuadas. Por isso, a prece e a meditação são tão importantes para os médiuns, para todas as pessoas. Os médiuns de reunião, que trabalham em reunião mediúnica, é fundamental
Mas todos nós precisamos colocar em ordem a nossa mente. É que a gente fica muito ansioso, a gente fica muito estressado, irrita demais, não tem foco, um foco só, perde a paciência. Uma coisa interessante, a gente tem desejos demais. A gente deseja uma coisa, deseja outra, deseja outra. Pula demais de pensamento. Então, é isso que ele quer dizer. O nosso pensamento é um labirinto em desordem. E aí fica muito complicado. O médium às vezes reclama das mensagens. Mas para pensar. Qual tem sido o seu esforço pessoal para se melhorar no trabalho da mediunidade? Vamos colocar nossa mente em ordem. Vamos fazer uma prece, uma meditação. Deixar de reclamar demais. Deixar de desejar demais. De achar que os problemas são capazes de destruir a nossa vida. Porque problema todo mundo tem. Mas esse problema não precisa me levar ao estresse. Estresse é uma coisa muito complicada, que a gente sai de um estresse para outro, para outro. O estresse do trabalho, o estresse da família, o estresse do trânsito. E a pessoa fica agitada no trabalho, fica agitada em casa, fica agitada no trânsito. Aí a mente vai realmente ficando tumultuada. Essa desordem. E a gente precisa, então, buscar serenidade. Está lendo um livro? Presta atenção no livro. Tem esse hábito de fazer uma leitura edificante todos os dias, harmonizando o pensamento diariamente. Você vai intuir melhor. Você, na reunião mediúnica, será um médium mais suficiente. Isso é fundamental para a nossa saúde física e psíquica. Manter a mente em ordem. Então, serenar. Mesmo às vezes você está num ambiente agitado, isole-se. Procura harmonizar a mente. Silenciar aqueles pensamentos, esquecer dos problemas um pouco. E aí, desviando o pensamento daquelas preocupações, faça uma prece. Tem muito médium que psicossomatiza demais com a presença dos espíritos. E reclama disso. Ah, mas o espírito se aproxima e eu sinto mal-estar. Eu entro no ambiente e eu sinto mal-estar. Por quê? Porque o cérebro dele está em desordem. Se você sentir um mal-estar no ambiente, ou que você considera de uma entidade, o espírito, a serena. Não fica prestando atenção na dor, no mal-estar. Isso piora. A serena a mente. E aí você vai ver que você muda a sintonia. Você pensa nos bons espíritos. Faça uma prece. Nós estamos sendo bombardeados continuamente por muitas informações. A internet, então, você fica de site em site, é informação demais. Isso também gera um certo um tumulto no nosso pensamento. E aí você atrai espíritos inferiores, você vai sentir mal-estar. Então, essa frase aqui de Erasto é uma orientação para a vida. Não é orientação só para médium, não, porque isso é o fenômeno da nossa existência. Nós temos que tirar essa desordem. E aí que entra a disciplina, né, emocional, o controle, a fé em Deus, a paciência, a tolerância, o perdão, deixar de reclamar demais. Isso tudo vai pôr na mente em ordem. Você pode até trabalhar muito, mas você não vai ficar estressado. Porque você vai ver o prazer daquela atividade. E aí continua o espírito Erasto. Quando um terceiro é que vai fazer as perguntas, é conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade para responder.
por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Eu me lembro do livro O Consolador. O livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, tem uma série de perguntas. Essas perguntas foram apresentadas para Chico antes. Ele apresentou as perguntas para Emmanuel, Emmanuel corrigiu algumas perguntas, eliminou outras, e depois Chico psicografou. É muito interessante que é exatamente isso aqui que o Espírito está explicando. Então, o livro Consolador foi exatamente nesse processo aqui explicado. As perguntas... Então, quando o médium conhece do assunto, facilita. Mas a gente não pode misturar a nossa opinião com a opinião do Espírito. A gente tem que ser passivo, né? Finalmente, ainda temos como meio mais penoso de elaboração para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto, de que se trate o da reunião das letras e das palavras, uma a uma, como na tipografia, que é o caso das pessoas que são, muitas vezes, analfabetas. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem e transmitem reciprocamente, pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Ou seja, a gente irradia naturalmente o pensamento. E os espíritos assim se comunicam. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando revestidos. Ou seja, a gente só compreende um pensamento pela palavra. Isso que ele está querendo dizer. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para percebertes. Mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível ou tangível para nós é necessária. Erasto e Timóteo. A uma certa altura, Timóteo e o próprio Erasto se dizem discípulos do Espírito Paulo, o apóstolo. Kardec, então, faz uma nota final a esse capítulo. Então, resumo. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio geral. Ponto. O espírito tira não as suas ideias, mas os materiais de que necessita para exprimi-las. Esse aqui é um princípio geral. Fenômeno medianímico. No cérebro do médium, e que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime num idioma familiar ao médium, encontra nele, médium, inteiramente formada as palavras necessárias ao revestimento das ideias. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra nestes palavras, mas apenas letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal como se quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna que este conduza a mão, como se faz com uma criança que começa a aprender. Vai desenhar a letra, né? Ainda maior é a dificuldade para vencer, a maior dificuldade para o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis, e há deles numerosos exemplos. O fenômeno é possível, desenhar a letra. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder, pouco apropriada, se mostra para comunicações extensas. Então, dá para o espírito desenhar a letra? Dá, mas você não vai psicografar um livro assim, né? Então, comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos vão preferir instrumentos de manejo mais fácil. Ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem, se estudassem previamente essa teoria, haveriam de saber em que condições excepcionais ele se produz.
Fenômeno mediúnico não é coisa simples. Fenômeno mediúnico é muito complexo. O fenômeno mediúnico é um esforço conjugado de um espírito com o médium, mas o médium precisa oferecer as condições mentais favoráveis. Há uma mensagem do espírito Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia. O capítulo termina com esse comentário de Kardec. E Emmanuel, comentando esse mesmo pensamento de Erasto e Timóteo, no livro Mediunidade e Sintonia, diz o seguinte: por mais que se fale em mediunidade, é forçoso referirmos-nos sempre à disciplina que só a doutrina espírita consegue orientar para o bem. Potencialidades medianímicas são valores que pertencem a todas as criaturas, tanto quanto possuímos todos nós recursos visuais para o desempenho dessa ou daquela tarefa. Recordemos, porém, o aprendiz nos primeiros degraus de um instituto de alfabetização. Que ele sabe ler e escrever? Sabe. Mas se pretende partir para realizações outras, além das bases primárias, aqui a ideia da gaitinha de 10 centavos, né? Há de se matricular voluntariamente na escola sem férias do maior esforço. Estudar e aprender sempre. Assim também o médium, nas etapas iniciais do desenvolvimento das energias psíquicas, que ele pode comunicar-se com os desencarnados e receber-lhes a palavra, de certo pode. No entanto, se deseja partir na direção de tarefas maiores, além das bases iniciais, há de se matricular na oficina sem férias do maior esforço. Estudar e servir sempre. Não nos iludamos com respeito à formação mediúnica. Desenvolvimento medianímico sem aperfeiçoamento do veículo para as manifestações espirituais é o mesmo que trabalho sem orientação do operário, que resulta invariavelmente em cansaço inútil. Esse texto é o próprio texto de Erasto e Timóteo explicado. Isso é muito importante a gente perceber nos ditados dos espíritos superiores, essa concordância com a mensagem trazida pelos espíritos a Allan Kardec. É aí que a gente percebe que o texto é espírita ou não, por essa concordância. Você vê que o Emmanuel, muitos anos depois, através de um médium excepcional, obviamente, Chico Xavier, faz o mesmo comentário. Então, esse é um princípio também geral, a necessidade do estudo sempre, da perseverança sempre. Então, os espíritos estão nos orientando a estudar desde a época de Kardec. Até hoje, não se vê um espírito sério que privilegie o fenômeno em detrimento do estudo. Essa é uma concordância, é o que Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos. Todos ensinam a mesma coisa. Estudemos. Se formos trabalhar na mediunidade, para servirmos melhor aos benfeitores espirituais. No cotidiano, para intuirmos as boas ideias. Afastarmos-nos dos espíritos inferiores. Esse princípio universal de estudar sempre é que é tão questionado por muitos que privilegiam o fenômeno.
O estudo nos espiritualiza, nos transforma. O fenômeno mediúnico nos materializa. Parece um paradoxo, não é? Fenômeno mediúnico nos materializa, sim. O fenômeno mediúnico é matéria. São os espíritos atuando na matéria. Se você privilegia o fenômeno, você se torna materialista. É por isso que tem muitas pessoas que buscam o fenômeno mediúnico e não se espiritualizam. Eles se mantêm materialistas. Muitos querem a cura do corpo para quê? Para voltar à vida que tinha. Não é para se tornar bom, não é para se tornar mais caridoso. Se o problema é do estômago, ele quer a cura do estômago para quê? Para que ele possa continuar ingerindo substâncias prejudiciais à sua saúde. Os excessos de toda a ordem. Se a pessoa está acamada, ela quer a cura para quê? Para ir para a vida de irresponsabilidade. Para continuar a vida que tinha. Essa vida que tinha é que o conduziu ao estado enfermiço. Os espíritos ajudam. Por quê? Dando uma oportunidade à pessoa, mas a responsabilidade é da pessoa. Então, o fenômeno mediúnico, um centro espírita que se dedique muito ao fenômeno mediúnico, e só fenômeno, ele é um centro que materializa as pessoas e não espiritualiza as pessoas. Porque no espiritismo, que é a doutrina que lida com os espíritos, a gente podia pensar, os espíritos deviam estimular mais o fenômeno. Por isso é que a gente diz que no livro dos médiuns não é um livro para a produção de fenômeno, mas é um livro que se estuda para a transformação do ser. É um livro que nos leva à alta espiritualidade. É um livro que nos conduz ao autoconhecimento. Você não vê no livro dos médiuns estímulo ao fenômeno. Ele explica o fenômeno para que a gente subtraia daí a essência espiritual. Por isso que Kardec valorizava tanto os fenômenos de efeitos intelectuais, porque aí vinham as instruções dos espíritos para nos transformar, para nos melhorar. Fenômeno mediúnico é materializante. O estudo é espiritualizante. Por isso que, repito, desde Kardec até hoje, você não vê um mentor. Você vai ver Leon Denis, você vai ver Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, você vai ver espíritos antes, né, de Chico Xavier, médiuns excepcionais que sempre estimularam o indivíduo ao estudo. Mas não ao intelectualismo, não à intelectualidade, mas o conhecimento que leve você à transformação moral, que tire a sua mente dessa desordem e te espiritualize, ou seja, te leve à transformação moral. E não uma estante enfeitada, uma pessoa vaidosa. Muito pelo contrário. O estudo espírita bem compreendido, ele te transforma em humilde, cristão, caridoso, benevolente, indulgente, capaz de perdoar. É isso que é espiritualização. Conviver bem com as pessoas. O estudo promove a aceitação da reencarnação, a aceitação do próximo. Não é o estudo intelectualizante no sentido de te dar cultura sem prática. O conhecimento espírita, ele precisa ser praticado. Então, quando a gente privilegia fenômeno, nós estamos prestigiando a matéria. O fenômeno vai ficar com a matéria. Cura o corpo, mas um dia a alma desencarna, o corpo desencarnou, ficou ali. E a alma? E o ser imortal? Como é que ficou? Foi para o centro, recebeu o passe, recebeu a cura, nunca participou de um grupo de estudo. Tem gente que chega só na hora do passe, não escuta nem a palestra, não gosta. Não, eu vou lá só para o passe.
Negócio de palestra, esse negócio aí é besteira. A essência da doutrina é o estudo. Porque o estudo te leva à cura real. Qual é a origem das nossas mazelas? A nossa inferioridade. Porque o dia que a gente superar a inferioridade, o próprio corpo se cura. Oração, meditação, prática no bem, ajuda ao próximo, são fatores de saúde na atualidade reconhecidos unanimemente pela medicina, pela psicologia. Muitos profissionais dessas áreas chegam a prescrever para a pessoa. Olha, para você controlar a pressão arterial, faça preces, faça meditação, leia um livro, saia desse estresse, que são esses pensamentos tumultuados, essa disciplina. E para finalizar, um pequeno trecho do Espírito André Luiz. Lembramo-nos de que não nos achamos empenhados, eles, os espíritos superiores, em edificações exteriores, onde a forma deva sacrificar a essência e onde a letra asfixie o espírito, e sim na construção de um mundo melhor, nos círculos de experiência para a vida eterna. Guarde cada colaborador do espiritismo cristão a consciência, a responsabilidade e o espírito de serviço à maneira de riquezas celestes que é necessário valorizar e multiplicar. Não nos esqueçamos de que, segundo a profecia, através dos canais mediúnicos, o Senhor está derramando a sua luz sobre toda a carne. Mas é preciso purificar o vaso carnal e enriquecer a mente, a fim de que o homem terrestre seja, de fato, intérprete fiel da divina luz. É um texto excepcional que bem conclui aí as nossas reflexões. Nós vamos responder aqui algumas breves perguntas. A pergunta: ante a lei de afinidade vibratória, atraímos os espíritos afins em sentimentos, pensamentos e desequilíbrios, e temos responsabilidade ou corresponsabilidade com cada ato praticado no exercício da mediunidade? Sim. Agora, cuidado com essa colocação, a gente atrai espíritos da mesma natureza. No caso da mediunidade, na reunião mediúnica, que visa o socorro aos espíritos inferiores, não é porque o médium é inferior que manifesta através dele espíritos inferiores. Não é isso. Realmente o médium tem que oferecer condições psíquicas àqueles espíritos, mas aí é uma atividade socorrista e o médium precisa se elevar para ajudar quem está doente. Mas essa explicação, essa colocação aqui no cotidiano tem total validade. São as nossas inferioridades que atraem os espíritos. Por isso que diz que a culpa dos atos nossos infelizes não é dos espíritos, é nossa. Eu é que atraio os espíritos, e não eles que criam em mim as condições de perturbação. Eu preciso ter elementos inferiores em mim para atrair o espírito. Ele não criou em mim o ódio, a maldade. Mas eu os atraio e ele estimula isso. Sobre ser o espírito, essa pergunta aqui é interessante, sobre o pensamento, o único veículo de comunicação entre os espíritos, o que dizer daquelas pessoas que afirmam, escuto vozes? Elas confundem o pensamento com palavras ou têm problemas mentais?
Existem pessoas que escutam voz, é por esquizofrenia ou um outro problema, mas não vamos entrar nesse aspecto, que aí precisaria de uma avaliação médica. Mas tem que diz que a gente escuta palavras, conversa mentalmente com os espíritos, e ele está ouvindo o espírito. Quer dizer, a voz é uma voz mental, não é uma voz real, senão seria um fenômeno de materialização, voz direta. A questão é a seguinte, um espírito invadiu o pensamento para mim. Conforme a minha experiência, eu posso perceber claramente que aquele pensamento é de um desencarnado. Às vezes eu posso ver o espírito, e ele fala comigo. Na verdade, ele não falou comigo. Ele transmitiu pensamento. E eu traduzi como uma fala. Eu tive a impressão que ele fala. Porque esse é o meu mecanismo. Se outras pessoas podem ter diferente. Essa forma de interpretar, o espírito falou comigo, ou seja, o espírito transmitiu pensamento para mim. E eu interpretei conforme uma fala. Realmente é uma fala, porque as palavras, né, da minha mente é que deram vestimento àquele pensamento. Se eu não vestir aquele pensamento com palavras, eu também não vou entender. Mas houve uma radiação psíquica. E eu vesti as palavras. O esquizofrênico, quando aceita a doutrina espírita, ele pode dar passividade às incorporações. Uma pessoa que tem transtorno mental não tem condições de trabalhar em reunião mediúnica. Dependendo do tipo de transtorno, da gravidade. Tá? Apenas para fazer essa observação, eu vou tratar mais dessas questões de transtornos mentais no capítulo que eu falo das obsessões. Minhas amigas e meus amigos, o nosso estudo terá uma pausa para um breve recesso. Nós vamos retornar no dia 2 de agosto de 2022, tá? Então, nós vamos fazer uma pausa, encerramos hoje o capítulo 19 e voltamos no mês de agosto de 2022 para o capítulo 20. Vai ser o programa, só para sintonizar, nós vamos retomar com o programa 79. O programa 79 vai começar o capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Nós estamos colocando isso porque os nossos estudos ficam gravados. E aquele que assistir depois vai poder retomar a continuidade do estudo. O estudo está disponível em podcast no canal da FEB no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca da mediunidade ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o Telegram, @FebTV_Mediums. Se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado até hoje nos nossos programas, acesse o site febtv.com.br/mediums. Lá você vai encontrar, inclusive, todas as perguntas respondidas no Telegram. E a FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Na segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Espíritos. Toda terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, estudando o Livro dos Médiuns. E quinta-feira, às 21h30, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem for assistir ao vivo. E, finalmente, seja também um padrinho da FebTV ou madrinha, colabore, para que a FebTV possa continuar levando reflexões, estudos sobre a vida, e para nós, da mediunidade, para que a gente tenha uma visão mediúnica da vida, e para que possamos compreender que a mediunidade não é uma fonte de fenômeno, mas a mediunidade é uma janela para a vida. Eu encontro você no próximo programa. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec,
Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nós queremos te agradecer do fundo do coração e aproveitar esse momento para pedir que você se junte ao projeto, continue sendo um colaborador, continue fazendo as suas doações para que o trabalho prossiga, levando esclarecimento, levando consolação a milhares de corações espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão e esperança na continuidade da sua doação. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.